Bom dia. O pessoal de Campinas é sempre animado, né? Fala um bom dia alegre e nos dá também ânimo. Nós trouxemos hoje um tema que está seguindo, parece que um encadeamento de outros palestrantes que vieram 2 domingos antes do que nós. Nós gostaríamos hoje de fazer uma análise espírita a respeito da ressurreição de Jesus, porque o termo ressurreição, ele assume praticamente em toda a esfera cristã uma conotação diferente de como o espírita vê a ressurreição. Então vamos aproveitar o tema Páscoa, que passou agora a semana passada. O ideal seria nós estarmos aqui no domingo passado. Mas vamos terminar essa trilogia, como disse, e fazermos então uma análise sobre o termo ressurreição. Ontem, abrindo o WhatsApp, que hoje todo mundo mexe nele, peguei uma história, talvez muitos de vocês tenham lido também. Se ouviram, vão ouvir novamente, e os que não ouviram, ouvirão pela primeira vez. Conta-se que um senhor muito rico, ele, depois de uma certa idade, teve um filho, e ele se apaixonou por este filho desde que ele nasceu. Adorava o filho, teve uma dedicação ímpar à vida desse filho. Foi um verdadeiro amigo do filho, em que pese os pais, mais do que amigos, são pais. Antes de serem amigos, são pais. Porque os amigos têm certas intimidades que nem sempre se pode ter com o pai. E dentro da devida distância, nós podemos ter uma intimidade com nossos filhos. E ele avançava até onde podia, e este menino foi crescendo, convivendo intimamente com o pai. O pai já não trabalhava, então levava o filho para a escola, levava para esporte, levava a passear, viajar. Aonde o pai fosse, o filho o acompanhava. E isto fez com que ambos criassem um elo, um laço de amizade muito profunda. Quando este jovem estava na idade do serviço militar, houve uma guerra na região e este jovem foi chamado à guerra. E com muita dor no coração, este pai se despediu do filho, não sabendo se ele voltaria ou não. Vocês imaginem a dor que este pai estava sentindo, como nós todos sentimos quando um filho se ausenta até para uma viagem, quanto mais para uma guerra. E o filho foi e ficou um bom tempo lutando nas frentes de batalha. E nesse período ele fez uma amizade muito grande com outro soldado da sua idade. E ambos eram inseparáveis, um protegendo o outro. Mas um dia funesto, uma bala desviada atingiu este jovem e ele veio a falecer. Sabendo da grande amizade, da paixão que havia entre o pai e o filho, este jovem amigo dele, ao terminar a guerra, pegou todo o uniforme do amigo e antes do amigo morrer, ele tinha uma habilidade para desenhar e ele desenhou quase uma caricatura do filho, representando os traços do filho, e colocou no meio da roupa. E voltando para casa, foi visitar este pai, abraçou-o em lágrimas e o presenteou com a roupa do filho. E quando o pai abriu, viu aquela foto, aquele retrato feito à mão de seu filho. Guardou com muito carinho e colocou este retrato entre as grandes obras de arte que ele ostentava em sua parede. Era um amante da arte. Como a sua posse era muito grande, ele tinha obras de arte caríssimas, que valiam uma fortuna.
E já com idade avançada, este pai resolveu fazer um testamento, colocando todas as suas obras de arte para quem herdaria. E o único filho que ele tinha era aquele que faleceu. E dentro do testamento que ele colocou, Bom, vamos deixar a continuidade dessa história mais para o final da nossa palestra, porque se eu terminar a história, todo mundo vai embora. Então vamos esperar até o final da palestra, e quem for antes não vai saber do final da palestra. Acho que o filho dele foi em algum centro espírita para receber a herança. Muito bem. Acho que todos já ouviram falar em José de Arimateia. José de Arimateia viveu na época de Jesus, era um homem importante na política daquela localidade. Não era romano, mas era um judeu de destaque. E ele, anonimamente, tinha uma admiração especial por Jesus, mas não podia se aproximar demais, visto os impedimentos jurídicos, políticos e religiosos que havia, as contendas entre os judeus e o cristianismo que estava nascendo. As opiniões de Jesus eram nem sempre bem recebidas pelos sacerdotes, pelos fariseus, pelos escribas, por aqueles que dirigiam o pensamento religioso do povo hebreu. E com isto, ele não se aproximava muito de Jesus, mas o mantinha à distância, como se fosse um discípulo à distância, porque existem os discípulos de perto e os discípulos de longe. Os discípulos de perto são aqueles que ombreiam com Jesus em todos os instantes da vida. São aqueles que permeiam as dificuldades sem nunca perder o sorriso e o otimismo da fé. Enquanto que os discípulos de longe somos nós, que vamos assistir uma palestra por semana, que vamos de vez em quando fazer uma palestra, assistir uma aula, de vez em quando fazemos uma caridade, mas estamos com o pensamento ligados em Jesus. Nós, a maioria de nós, somos os discípulos de longe. E aqueles Madre Teresa de Calcutá, o Chico Xavier, são os discípulos de perto. E José de Arimateia era um discípulo de longe, enquanto seus 12 apóstolos eram os de perto. Quando Jesus reuniu os seus apóstolos para comemorar a Páscoa, sentaram-se à mesa e ali almoçaram. Depois Jesus anunciou o momento que ele se despediria dos apóstolos. Houve aquela sensação de perda, de tristeza entre eles. Depois disso, Jesus foi preso e foi crucificado. À distância, José de Arimateia o observava, e sabendo que Jesus, não ocupando um espaço importante na política ou entre os homens ricos, ele seria colocado em vala comum, nas catacumbas. José de Arimateia, dada a sua posição, foi até o governador e pediu licença para colocar o corpo de Jesus no túmulo de sua casa, visto que as famílias ricas, importantes, tinham um túmulo dentro de sua própria casa, no quintal, aonde os familiares e as pessoas queridas eram colocadas. E foi permitido, e assim que Jesus foi retirado da cruz, foi levado para o túmulo na casa de José de Arimateia, e ali foi colocado. No dia seguinte, nós conhecemos a história que Judas, arrependido daquilo que havia feito, tirou a própria vida num suicídio, e no outro dia, que seria hoje comemorada a Páscoa, Maria de Madalena, a sua discípula querida, aquela que deixou um rastro de orgulho entre as mulheres, por ter sido ela aquela que mais
se dedicou e amou a Jesus. Ela foi ao túmulo de Jesus levar flores e perfume para Jesus. E qual foi o seu espanto quando, ao entrar no quintal da casa de José de Arimateia, observou à distância que o túmulo estava com a porta aberta, com a pedra rolada e o túmulo aberto. Ela se aproximou e viu que a cama onde o corpo de Jesus havia sido colocado estava vazio. E não se tem absoluta certeza, mas disse que haviam 2 pessoas sentadas, uma nos pés, outra na cabeceira, que eram 2 anjos. Não sabemos se ela viu, se não viu estes anjos. Ela se assustou e disse: aonde está o meu mestre? E ouviu uma voz que dizia atrás dela: Maria, Maria. Ela virou-se e viu o jardineiro. E foi até o jardineiro e disse: aonde colocaram o meu mestre? Neste instante, ela percebeu que o jardineiro era nada mais do que Jesus transfigurado. Quando ela percebeu que ali estava o seu mestre, ela se ajoelhou diante dele e Jesus se afastou e disse: não me toques ainda, porque não fui ao meu Pai. E diante desta cena, Maria de Madalena, debruçada aos seus pés, chorou de felicidade por ver que Jesus havia cumprido a sua promessa e havia ressuscitado. Depois disso, Jesus foi à casa de Pedro e ali entrou e foi mais ou menos reconhecido pelos apóstolos, que se aproximaram dele, enquanto que Tomé duvidou que fosse Jesus, e Jesus precisou mostrar as chagas de sua mão para provar que era ele, Jesus. Numa outra ocasião, 2 apóstolos caminhavam em direção à cidade de Emaús, conversando exatamente sobre os últimos acontecimentos, que fora a morte de Jesus, a crucificação dele, quando percebem alguém andando ao lado deles. Viram-se e vê um outro viajante que caminha e entra na conversa dos 2. E os 3 vão conversando até a cidade de Emaús. Quando chegam, próxima hora do almoço, os apóstolos convidam este senhor para almoçar com eles. E eles, ao sentarem-se à mesa, esse homem toma do pão à moda, como Jesus fazia, e parte o pão. Nesse momento, olham fixamente para ele e percebem que aquele homem era Jesus transfigurado. Estes 3 fatos nos chamam a atenção exatamente sobre a ressurreição, porque pelo significado da palavra ressurreição, é a pessoa voltar a viver depois que morreu. Exatamente, Jesus teria voltado a viver depois que morreu, pois que a morte de Jesus fora certa. E, entretanto, por que não o reconheceram no primeiro instante que o viram? Nem Madalena, nem Tomé, nem os apóstolos a caminho de Emaús. E qualquer um de nós que ressuscitasse seria imediatamente reconhecido, porque a ressuscitação se dá com o mesmo corpo que você tinha antes de morrer. Então Jesus seria reconhecido facilmente e nenhum deles o reconheceu. Entretanto, Jesus tivera uma vida normal de homem, como todos nós tivemos. Sua mãe ficou grávida, deu à luz depois de 9 meses, que todos conhecem, deu à luz numa estrebaria. Jesus, de pequeno, precisou fugir porque estava ameaçado de morte. Aos 12 anos, encontra-se no Evangelho a passagem que ele estava num templo, parlamentando com doutores da lei. Conta-se que ele, após a morte de José, seu pai, permaneceu na carpintaria trabalhando para o sustento da família. E dos 30 aos 33 anos é toda a história magnífica de Jesus que nós o conhecemos.
E, finalmente, a sua crucificação, igualzinha de todos os outros que estavam sendo crucificados, com sangue saindo de seu peito, com as mãos e os pés sangrando dos cravos que lhe foram colocados, o sangue na testa com a coroa de espinhos, ou seja, todos os acontecimentos em torno de Jesus provam que ele tinha um corpo de carne, exatamente como todos nós temos, a pretexto de que alguns, até espíritas, criam uma ideia de que Jesus teria um corpo diferente do nosso. Não, ele tinha um corpo como o nosso, até porque ele nunca nos enganou. Portanto, as dores que ele sentiu, a fome, o frio que ele sentia, eram autênticos como nós sentimos. Portanto, se houve uma ressurreição, foi do seu corpo tal como ele estava. E no ano de 325 depois de Cristo, portanto 300 anos depois do nascimento de Jesus, Constantino, em Constantinopla, no concílio de Niceia, Niceia hoje se encontra na Turquia, era ali o reino, o império de Constantinopla. No concílio de Niceia, o império romano, percebendo que o cristianismo crescia de forma calculada, de forma estratégica, dominando gradativamente o povo e fazendo com que os romanos fossem a cada dia perdendo o espaço político, por mais que perseguissem, matassem, sacrificassem os cristãos, eles cresciam como se fossem abelhas, cada vez aparecia mais cristão, mais mártires que se entregavam pelo amor a esta doutrina. E pelo velho ditado, quando você não pode com o teu inimigo, alie-se a ele, os romanos resolveram deixar de perseguir os cristãos e torná-los a religião oficial dos próprios romanos. Politeístas que eram pagãos, como se diz, eles resolveram assumir a religião cristã e transformá-la numa religião oficial do governo. E no ano de 325, Constantino reuniu todos os líderes do cristianismo, mais os líderes do paganismo, e neste concílio tornou oficial o cristianismo e batizou-o com o nome de Igreja Católica Apostólica Romana. Portanto, no ano de 325 é que houve este sincretismo, esta fusão entre o cristianismo e a doutrina dos romanos. E foi exatamente nessa época que a igreja, agora a igreja cristã, não é? Católica, procurou acomodar os costumes, os hábitos do povo aos novos hábitos dos cristãos, para não desagradar nem romanos e nem judeus. Tudo que foi possível, eles acoplaram na nova doutrina. Uma delas foi o carnaval, que era uma comemoração pagã, vinda de centenas de anos atrás, sendo trazida, era uma festa. Como hoje nós gostamos do carnaval, naquela época eles gostavam também. Durante vários meses o povo permanecia em festa, e era uma festa liberada, onde tudo era permitido, e a igreja cristã, agora dentro de um novo rumo de moral, via que não poderia, dentro do cristianismo, aceitar aquelas festas tidas como pagãs, porque festa pagã é tudo aquilo que contraria os princípios cristãos. Então resolveram acomodar e tornar o carnaval de uma festa prolongada em apenas 3 dias. Nesses 3 dias estavam liberados para continuar fazendo o que quisessem, para não contrariar a vontade do povo. É como se hoje um governo ou um município pusesse uma lei cerceando os carnavalescos de saírem fantasiados ou cantando na rua. Então o que se fez foi acomodar nos 3 dias o que se fazia durante um mês. E depois
que o carnaval passava, os foliões, ou aqueles que de forma liberal gastavam as suas energias naqueles 3 dias, teriam que purgar os seus pecados e criou-se, portanto, a Quaresma, um período de sacrifícios durante 40 dias para que as pessoas pagassem pelos seus pecados. Então está liberado os 3 dias, mas os 40 dias, que hoje não é tão observados, mas em épocas passadas eram observados. Até hoje não se come carne, não se vai à festa, uma porção de hábitos que a pessoa considera como sendo uma forma de se sacrificar pelos erros que cometeu. Então a igreja foi acomodando estes hábitos, se tornando no calendário cristão. E uma das festas que era e é até hoje muito respeitada e amada pelo povo judeu era a Páscoa. Portanto, no ano 325, a Igreja Católica resolveu também criar a Páscoa dos cristãos, que representaria a passagem de Jesus para o céu, ou seja, a ressurreição de Jesus, visto que o corpo de Jesus sumiu dali e ninguém sabe para onde foi. Se alguém levou, se não levou, se desmaterializou, se desintegrou, não existe uma conotação histórica. E o que a igreja diz é que Jesus, com o seu corpo, subiu ao céu. A ressurreição da carne. E estabeleceu assim a Páscoa dos cristãos, que por coincidência é próxima à Páscoa dos judeus. E quando eu era ainda bem jovenzinho, numa das aulas de evangelização na federação, eu fiquei pensando, não é? Acho que vocês já pararam para pensar, ou talvez pensem agora. Se a Páscoa cristã foi criada 325 anos depois, que Páscoa é que Jesus foi comemorar quando foi preso? Foi a Páscoa dos judeus. Então existem 2 Páscoas, a Páscoa dos judeus e a Páscoa dos cristãos, e que coincidentemente são próximas uma da outra. A Páscoa dos cristãos, nós já vimos o que representa. Representa a passagem de Jesus com o seu corpo para o reino do céu. E a Páscoa dos judeus representa a libertação do povo judeu após 400 anos de escravidão diante do jugo dos egípcios. Na época que houve a fome no Egito e que os povos acorreram para o Egito porque eles tinham abarrotados os seus celeiros de trigo devido àquela visão das 7 vacas gordas, das 7 vacas magras, que José havia resolvido este sonho para o faraó, e a única nação que enriqueceu foi o Egito, porque durante 7 anos de fartura, eles acumularam nos seus celeiros todo o trigo possível. E os outros povos não sabiam desta previsão e acabaram, depois de 1 ano, 2 de estiagem, passando grande fome, e foram para o Egito, e ali eles se tornaram escravos. Por 400 anos, os hebreus foram escravos dos egípcios. Foi quando Moisés conseguiu libertá-los. E vocês lembram que para que o faraó libertasse o povo hebreu, foi necessário que alguns fenômenos ocorressem para atemorizar o faraó, permitindo que Moisés libertasse o seu povo. E o pior dos acontecimentos, das 10 pragas, foi a morte do primogênito. E para que não fossem mortos todos os primogênitos, tanto hebreus como não, o anjo do bem, nós sabemos, se houve este fenômeno, como está na Bíblia, e deve ter havido, não inventaram, os espíritos, ou o anjo do bem, iria marcar com sangue de cordeiro a porta daqueles cuja morte não era para entrar.
e marcaram com sangue a porta das casas dos hebreus que tinham filho primogênito, mas não era para morrer. E assim, o anjo do mal passou nas casas que não estavam marcadas e os primogênitos foram morrendo. E este fato foi tão marcante que logo depois o faraó libertou os egípcios, os hebreus. Mas exatamente nesse jogo em que o anjo via a casa que estava marcada e passava para outra casa, é que os judeus comemoram a sua Páscoa. Portanto, a Páscoa dos judeus é a passagem nas casas que estão marcadas. Se para os cristãos a Páscoa, que significa passagem da vida material para a vida espiritual, ou seja, a passagem de Jesus para o reino dos céus, a Páscoa dos judeus significa a passagem do espírito do anjo para sacrificar os primogênitos que estavam marcados para morrer. E os judeus têm um respeito tão grande a este momento que até hoje, vocês sabem que os judeus são verdadeiramente heróicos, né? Que se tem um povo que foi sacrificado durante toda a vida, são os judeus. 400 anos de escravidão, e depois nômade sempre de um lado para outro. E agora, na época do nazismo, toda aquela desgraça na vida, e nós temos que ter o espírito cristão de acolhermos todos os que sofrem. Mas como é que os judeus, não tendo pátria, conseguiram sobreviver milhares de anos sem se dispersarem? Porque a pátria eles conseguiram depois da Segunda Guerra. Até então eles eram nômades, não tinham onde morar. Porque um povo para existir tem que ter pátria, tem que ter tradição e tem que ter história. E eles tinham a tradição, a história, mas não tinham a pátria, não tinham a terra onde permanecer. E eles se mantiveram como povo politicamente organizado devido à história, devido à tradição deles. E é muito interessante que o povo judeu, para que as crianças se mantenham motivadas e respeitem a sua Páscoa, que é a festividade mais importante deles, eles mantêm, as famílias mais tradicionais, mantêm tanto as talheres como os pratos em lugar visível, onde ninguém pode mexer. E as crianças veem aquilo com curiosidade e querem saber por que não pode. E os pais ensinam isto é para ser usado na Páscoa. Há, portanto, aquela grande expectativa. E no dia da Páscoa os pais colocam as talheres, os pratos na mesa. E como o povo judeu, no êxodo do Egito, precisaram vagar muitos anos pelo deserto, eles levavam pães que não eram feitos com fermento para não azedarem. E até hoje, na semana que se comemora a Páscoa dos judeus, eles fazem um pão especial que não leva fermento para que ele não azede. E as crianças comem desse pão, comem das comidas que os judeus comiam no dia da fuga. E isso faz com que esta tradição mantenha este povo unido. E até hoje não podemos negar o exemplo que este povo nos dá de união, de permanência. Então, estas tradições são comemoradas na época da Páscoa. E a nossa Páscoa dos cristãos é comemorada com ovo de Páscoa, com ovo de chocolate, que se modernizou de forma que não tem nada a ver com a Páscoa. A Páscoa para os cristãos significa a ida de Jesus para o reino dos céus. E diante da visão espírita, o que é a ressurreição? É isso que é importante, e eu peço desculpas e respeito a maneira como evangélicos e católicos enxergam a ressurreição. Nós estamos numa casa espírita
vamos ver como os espíritas enxergam a ressurreição, sem desrespeitar a crença e a visão que cada um tem da forma de encarar a ressurreição. Para Kardec, primeiro, não existe o reino do céu, existem as esferas onde os espíritos, em seu nível evolutivo, vivem. E Jesus vive segundo uma colocação didática na esfera crística, onde outros espíritos do nível de Jesus, porque Jesus não era único, não é Deus, é um espírito como nós somos, mas em altíssimo grau de evolução, e nesta esfera crística existem muitos outros espíritos do nível de Jesus. Ele não é único como se apregou, esta é a visão espírita, porque Jesus evoluiu como nós todos, não houve um privilégio dele ser criado puro, ele se desenvolveu como nós. Por isso nós também um dia chegaremos a altos níveis de evolução. Daqui milhares e milhares de anos, depende exclusivamente do esforço individual, nós também vamos evoluindo. Aliás, se nos colocarmos em comparação aos homens da caverna, aos homens primitivos, que éramos nós, veja quanto nós já evoluímos. Há bem pouco tempo os gladiadores se matavam nas arenas. Hoje nós temos no máximo uma luta de boxe. Quanto nós evoluímos, não é? Hoje até as touradas estão desaparecendo pelo respeito, pelo amor aos animais. Então isto tudo é evolução. Nós não involuímos, nós evoluímos. Não só materialmente, tecnologicamente, mas espiritualmente já alcançamos um bom grau de evolução. Tanto que os espíritos anunciam que nosso planeta está passando por uma transformação de um planeta de provas e expiações, onde aqui existe muita dor e sofrimento, para a passagem para um mundo de regeneração, aonde a dor e o sofrimento serão diminuídos gradativamente e nós vamos nos regenerando em nossas atitudes, em nossos hábitos. Uma passagem muito lenta, demorada, que nós não podemos avaliar, porque esta passagem depende do esforço de cada um, visto que cada um de nós evolui por conta própria, nós dependemos de uma sociedade, mas cada um tem a sua própria evolução. Portanto, Kardec coloca aqui na esfera crística, Jesus passou para lá. E aí, ele foi com o seu corpo de carne, e eu pergunto, não é? Para que ele iria com um corpo de carne para ter fome, ter frio, sentir necessidades orgânicas como nós sentimos? Há um abismo entre a religião e a ciência que é impossível ignorá-la. A ciência até ironiza a ideia da ressurreição, porque a única explicação para a ressurreição seria um milagre, visto que quando qualquer corpo orgânico entra em decomposição, ele é formado de células e moléculas, cuja essência dessas moléculas está em corpos gasosos, seja hidrogênio, carbono, azoto, todo tipo de gases que envolvem as nossas células e que na decomposição estas células se misturam na natureza, formando outros corpos, porque na natureza nada se cria, tudo se transforma. E assim durante os milhares de anos que os seres vivem na Terra, estes corpos vão se transformando. E portanto a minha célula, que hoje é minha, daqui a alguns anos, quando eu desencarnar, ela vai formar outros corpos. E portanto seria impossível, num determinado momento, reunir todas as células do avildo que já estão pertencendo a outros corpos, para que eu ressuscitasse, porque o termo ressuscitar quer dizer voltar a viver, só volta a viver quem morreu. Antigamente, as pessoas com uma paralisia do coração eram consideradas mortas,
Entretanto, hoje tem que ter a morte cerebral para que se constate a verdadeira morte. Depois que houve a morte cerebral, não há mais como voltar à vida. Ah, mas Deus faz um milagre. Primeiro, esta é outra contestação da doutrina espírita. A definição de milagre é aquilo que contraria a lei natural. Para que haja um milagre, é necessário que uma lei natural seja contrariada. Por exemplo, se eu soltar este copo, pela lei da gravidade, que é uma lei natural, ele tem que cair. Se ele subir, estou contrariando a lei natural. Quem criou a lei natural? Foi Deus. Deus é perfeito? É. Então ele não pode contrariar a sua própria lei, porque deixa de ser perfeito. Portanto, o milagre, no sentido da palavra, não existe. O que existe é um fenômeno que ocorre e que nós ainda não conhecemos a razão deste fenômeno. Tanto que muitos fatos tidos como milagrosos, hoje são explicados pela ciência. E vimos que não foram milagres, foram fatos que aconteceram. Portanto, para que haja a ressurreição da carne, é necessário que todos os meus órgãos voltem e formem o meu corpo novamente. Entretanto, é muito mais fácil, lógico, nós entendermos que a reencarnação explica a ressurreição, porque na reencarnação não é o corpo que volta a viver, é a alma, é o espírito que retorna num novo corpo, e um corpo se forma a cada nova gestação. O corpo é formado biologicamente, e ali é acoplado um espírito que vai dar vida a este corpo. O corpo tem uma vida orgânica, que pode ter algumas horas de vida, caso não esteja uma alma ligada a ele. Para que esta alma viva num corpo de carne, há a ligação fluídica entre o feto e este espírito reencarnante. Ora, é muito mais lógico, muito mais racional eu aceitar que um espírito em estágio de evolução se ligue a um feto, do que o meu corpo, depois de milhares de anos ter se decomposto, voltar a viver. Quer dizer, é humanamente impossível. Portanto, para a doutrina espírita, a ressurreição da carne é impossível. O que aconteceu com Jesus? Percebam que quando Maria de Madalena se aproximou, Jesus disse, não me toque, porque o seu corpo era fluídico, ou seja, o que ela estava vendo era o perispírito de Jesus. Aí vem outra questão, mas Jesus tem perispírito? Lógico, todos os espíritos, em qualquer nível de evolução, têm que ter um perispírito, porque o espírito é a essência da vida, e ele só toma forma pelo perispírito. O perispírito é formado pelos fluidos que a natureza tem, chamado fluido cósmico ou fluido universal, que são mais ou menos sutis, depende da evolução do espírito e do local que ele está. Portanto, os nossos perispíritos aqui são formados ainda de uma matéria mais grosseira, enquanto que o espírito de uma esfera superior, como a de Jesus, é formado por uma matéria muitíssimo mais evoluída e sutil do que a nossa, mas ele tem perispírito. Só que quando Jesus foi crucificado, ele tinha um perispírito semelhante ao nosso, porque ele estava envolvido no planeta Terra. Entretanto, o perispírito pode ser visto mediunicamente, mas se não houver uma materialização, você não pode tocá-lo. Então Jesus disse, não me toque. E por que não o reconheciam imediatamente? Porque ele estava ligeiramente transformado. O seu perispírito podia assumir a feição que quisesse. Então ele assumiu uma feição ligeiramente diferente da dele, que ele não foi reconhecido imediatamente. Portanto, era o Espírito de Jesus, mas não o corpo de Jesus. Segundo a doutrina espírita, a ressurreição de Jesus não existiu da forma que ela é descrita,
ou da forma como o dicionário coloca o que é uma ressurreição. O que houve foi o retorno de Jesus para a esfera crística. É interessante que há sempre uma crença popular de que Jesus é Deus, de que Jesus subiu com o seu corpo, e como eu disse, respeitamos todas as crenças, mas vocês estão numa casa espírita e precisam saber como o espiritismo enxerga a ressurreição. Há também a chamada ressurreição do espírito. A ressurreição da carne é essa, que o nosso corpo volta a viver. E a ressurreição do espírito? A ressurreição do espírito tem que ser encarada de forma alegórica, porque ressurreição só se dá naquele que morre. Espírito é imortal, portanto, se ele não morre, ele não pode ressuscitar. Concordam? É lógico, só ressuscita o que morre. O espírito é imortal, nós somos eternos, tivemos criação, mas não teremos fim, então ele não pode ressuscitar. Entretanto, nós podemos considerar, e isto é importante, e eu considero o fundamental do que estamos falando, que a ressurreição nossa tem que se dar figurativamente como a ressurreição do espírito. Ou seja, o que é importante para nós? Ressuscitarmos em hábitos, em atitudes. Nós precisamos fazer reviver em nós aquela ideia primitiva do cristianismo, do amai-vos uns aos outros. Nós precisamos fazer morrer em nós as paixões desequilibradas, porque a paixão equilibrada ela é útil, a desequilibrada é nociva. Precisamos fazer morrer em nós a vaidade desnecessária ou desequilibrada, fazer viver em nós, ressuscitar em nós, ou morrer em nós, o orgulho, o apego aos bens materiais e o apego às pessoas, porque apegar-se às pessoas é também tão ruim quanto apegar-se aos bens materiais, visto que ao desencarnar nós não conseguiremos nos libertar das pessoas com as quais nós nos fixamos. Temos que dar liberdade a elas que permanecem na terra e dar liberdade ao nosso espírito para seguir o seu processo de recuperação, visto que ao desencarnar nós passamos por um período de perturbação, como se fôssemos doentes e tivéssemos que nos recuperar. Portanto, o importante para nós, para toda a humanidade, não é a ressurreição da carne, nem a ressurreição do espírito, é a ressurreição de nossos hábitos, mudar a nossa atitude diante dos inimigos, diante da dor, não haver revolta diante da dor, sabermos conviver com os diferentes, respeitarmos as diferenças, lembrarmos que se nós hoje estamos aqui sentados, quantos milhares estão caindo pelas sarjetas, pelas ruas, nas drogas, nos vícios, no crime, na violência, e nós temos a graça de termos descoberto, como em todas as igrejas neste momento, como em muitos clubes praticando esportes, estão pessoas que acordaram para uma nova vida e desejam a sua ressurreição. Esta que é importante. Então vamos respeitar a maneira de ver a ressurreição de cada um, mas vamos tomar o cuidado para que a gente ressuscite verdadeiramente a partir de hoje em hábitos e em atitudes, que é o sentido da educação, a mudança de hábitos e a mudança de atitudes. Porque só assim nós atingiremos o nível do objetivo de nossa encarnação. Quando nós perguntamos, mas é muito difícil a ressurreição nossa a cada dia, vamos lembrar de uma frase que diz: só por hoje eu vou ressuscitar os meus bons hábitos.
Amanhã é outro dia, eu vou lutar novamente. Ontem, se eu não consegui, passou, desapareceu. O importante é hoje. Só por hoje eu vou modificar os meus hábitos, as minhas atitudes, em relação à minha esposa, ao meu marido, aos meus filhos, aos meus pais, que já idosos me incomodam, ao meu vizinho, que me importuna, ao meu colega de trabalho que ocupou meu espaço, ao meu concorrente que rouba meus clientes, ao meu desemprego, à minha pobreza, à minha falência, a todas as situações difíceis que cada um de nós sabe o que vive, as dores da perda afetiva, não só de alguém que desencarnou, mas de alguém que foi embora em busca de uma nova aventura e nos deixou sozinhos. Este é o espaço que nós temos que ocupar na ressurreição. E lembrarmos que Jesus passou 33 anos aqui sem necessidade alguma, a não ser pelo amor e devoção que ele teve a nós. E que a morte de Jesus, para ele não diz nada, mas representa a agressividade com que os homens ainda se movimentam em pleno século XXI, lutando com guerras para conquistar espaços que não são nossos, são de Deus. E que ao morrer se perde tudo. Vamos deixar tudo aqui, mas gastamos nossa saúde disputando cada milímetro da vida sem percebermos que o tempo passa. E na verdade não é o tempo que passa, somos nós que passamos. A cada dia a gente se olha no espelho e percebe que a vida está nos pregando peças, né? Que nem um amigo meu foi num dentista e ali ele viu a foto do colega, que ele era dentista também, e ao entrar, ele falou para o dentista assim, falou, nossa, você estudou na mesma faculdade que eu, não é? E pensou, mas como esse dentista envelheceu, ele pensou, não é? E o dentista olhou para ele e falou assim, você foi meu professor na faculdade? Aí ele percebeu que ele estava parecendo mais velho que o dentista, que a gente só percebe que envelheceu quando os outros falam alguma coisa para nós. Nós não percebemos quanto a vida prepara para nós verdadeiras surpresas, fora os que desencarnam ainda em tenra idade. Mas existe uma oração da serenidade, que eu gosto muito, em 3 frases, muitos de vocês já conhecem, quanto é importante que isto esteja gravado na consciência de cada um. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para perceber a diferença entre as que eu posso e as que eu não posso. Isto é fundamental em nossa vida. E, voltando à nossa história, porque eu não esqueci delas, o senhor esqueceu da história? Não, não é? Este senhor, cujo filho havia morrido na guerra, já próximo à sua morte, preparou o seu testamento. E no testamento ele pedia que todas as suas obras de arte de grandíssimo valor fossem colocadas em leilão. E assim, no dia aprazado, o leiloeiro colocou todas as obras, foi anunciado nos jornais, e as pessoas amantes das artes têm conhecimento, e os milionários foram para lá com o objetivo de comprarem, ganharem no leilão aquelas obras para formar o seu acervo de arte. E ao chegar no leilão, o leiloeiro colocou todas as obras e colocou também aquela pintura do seu filho, que havia sido feita pela mão do seu colega. E o leiloeiro disse, antes de nós começarmos o leilão destas obras de arte, nós vamos leiloar este quadro que representa o filho do dono de todas estas obras. E começou o leilão, quem dá tanto, quem dá isso? E ninguém queria gastar um tostão numa obra que não tinha valor nenhum, que foi feita à mão por uma pessoa anônima que não tinha nenhum
vínculo com a arte. E o leiloeiro ficou ali vários minutos pedindo que alguém desse algum lance, mas ninguém deu lance. E alguns falavam, vamos logo, nós viemos aqui para comprar obras de arte, não esse quadro. E quando estava quase para desistir, um rapaz lá no fundo, motorista de um dos milionários, vendo que aquele quadro representava uma figura de um jovem, deu um lance muito pequeno, que é o que ele podia dar. E o leiloeiro falou, está dado um lance, quem dá mais, quem dá mais? Bateu o martelo e falou, o senhor ganhou o seu quadro. Pediu para que ele fosse buscar, ele levou para lá o quadro. E o pessoal, vamos, agora nós queremos as verdadeiras obras de arte. O leiloeiro disse, vocês me desculpem, mas o leilão está encerrado. Como? Viemos de longe, viemos de avião, de helicóptero, para comprar essas obras. O senhor disse que o leilão está encerrado? Falou, sim, está encerrado, porque o testamenteiro, o dono destas obras, colocou no testamento que aquele que arrematasse o quadro do seu filho seria dono automático de todas as obras de arte. E este jovem, portanto, torna-se, a partir deste instante, um novo milionário, dono de todas estas obras de arte. E diante do espanto geral, terminou o leilão e ele disse, o pai tomou a palavra e disse, este meu filho representou toda a minha vida, e aquele que levar o meu filho está levando a minha vida. E disse em João, capítulo 35, Jesus disse que aquele que aceitar o meu filho ganhará o reino de Deus. E comparamos, portanto, este filho que foi desenhado à mão com o Filho de Deus, que é Jesus. Que no dia da Páscoa ele represente a saída do túmulo da casa de José de Arimateia, represente a entrada em nosso coração, em espírito, não em corpo, corpo falível, num espírito imortal, que representa mais do que o espírito, a ressurreição de nossos hábitos, de nossas atitudes, num esforço hercúleo, para que a gente realmente, até o fim da vida, temos ainda um bom tempo para mudarmos a nossa atitude em relação ao nosso próximo, em relação aos nossos adversários, às pessoas que nos incomodam, principalmente as que fazem parte de nossa família. E eu gosto muito de encerrar esta palestra, como eu já fiz em outras vezes aqui mesmo, com o mesmo fato que eu vou citar agora. No dia da Páscoa, quando Jesus sentou-se com seus apóstolos para cear, após o almoço, quando Jesus anunciava o momento que ele iria se despedir, houve uma comoção geral, porque não entendiam se ele ia embora, se ele ia morrer, não sabiam, estavam começando a ficar perdidos. Jesus levantou-se, cingiu-se com uma toalha, tomou de uma bacia de água e, ajoelhando-se, foi lavar os pés de um a um os seus apóstolos. E diante daquela situação inusitada, os apóstolos, envergonhados de verem o seu mestre lavando o seu pé, negaram-se a ceder os pés para que Jesus lavasse. E diziam, o Senhor é nosso mestre, como vai lavar os nossos pés? E Jesus levantou-se e disse para nós hoje, disse, me chamais de mestre, e bem o dizeis, porque eu sou o seu mestre. E se eu, como mestre, me digno a lavar os seus pés, é para que vocês, durante toda a sua vida, lavem também os pés uns dos outros. Isto mexe com a gente, isto traz comoção, porque esta atitude de Jesus significa a humildade do espírito verdadeiro, não aquela atitude política de beijar o chão ou lavar o pé do outro, mas a humildade de se colocar diante das dificuldades do outro como se fosse inferior ao outro. E Jesus encerra dizendo, porque para Deus, o maior de todos é aquele que se fizer o menor entre todos. E assim eu encerro esta minha humilde apresentação, pedindo que fique gravado em nossos corações, não a ressurreição do corpo,
mas a ressurreição de nossos hábitos, porque foi para isso que Jesus veio. Se Ele lavou nossos pés, vamos pelo menos lavar o rosto uns dos outros. Muito obrigado pelo carinho de vocês.